disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. E que essa verdade ela tome conta do nosso coração, que nossa alma de fato tenha sede de Deus, mas não apenas sede daqueles que sentem falta de algo, mas compreendendo que em Deus está o sentido da nossa vida, compreendendo que esse amor por Ele precisa crescer cada vez mais, a tal ponto de queremos estar com Ele, porque nós o amamos. Não porque Ele pode nos dar as coisas, porque Ele pode nos saciar, porque Ele pode nos curar, mas simplesmente porque temos um relacionamento tão profundo com Ele, que passamos a amá-lo de todo o nosso coração. Que passamos a amá-lo com todas as nossas forças, assim como diz o mandamento. Com tudo aquilo que a gente tem no nosso entendimento, com tudo aquilo que a gente tem no nosso ser, nos nossos sentimentos, amar a Deus. E essa é uma grande luta para o dia a dia, pois vamos nos perceber em muitos momentos meio que avessos a Deus, de certo modo fugindo de Deus, não querendo estar na presença dEle. Mas essa luta do dia a dia para estarmos na presença dEle, essa luta constante, esse tempo da quaresma nos ensina isso. Essa luta através das mortificações da penitência, essa luta através dos momentos de recolhimento. E infelizmente tem se esquecido esse ponto do recolhimento. Hoje em dia é muito difícil se recolher. Hoje em dia uma pessoa vai fazer uma oração, ela tem que colocar no Instagram que ela está rezando, tem que mostrar para todo mundo, tem que ter as curtidas da reza que ela está fazendo, tem que colocar uma frase de santo ali bonita no Instagram, ou no Facebook, no Twitter, para ter as suas curtidas. Mas a palavra nos ensina: entra no teu quarto, no escondido do teu quarto, no silêncio, recolhe-se, recolhimento. É necessário esse esforço também para o recolhimento, para fazermos a nossa oração, para rezarmos a Deus. E em meio a isso, a caridade, o amor aos irmãos e irmãs. Não porque Deus vai me retribuir se eu amar as pessoas, mas compreendendo que eu sou amado por Deus, compreendendo que eu o amo, e eu não posso ter outra coisa, eu não posso fazer outra coisa a não ser também amá-lo nas pessoas, nos irmãos e nas irmãs. Porque se assim eu não faço, eu não vivo uma verdadeira conversão. Se assim eu não faço, a minha alma não tem sede de Deus. Ela tem sede daquilo que Deus pode me dar. Ela tem sede daquilo que Deus pode fazer. E isso é completamente diferente. Nós somos convidados a
alimentarmos essa sede de Deus. E a gente alimenta dessa forma, nessa busca constante, nessa busca diária, compreendendo que ainda nós não chegamos aonde nós deveríamos chegar, que nós ainda não somos aquilo que nós deveríamos ser, que eu não sou o cristão que eu deveria ser, que eu não sou o padre que eu deveria ser, que eu não sou o consagrado que eu deveria ser, que eu não sou o batizado que eu deveria ser. Ainda não, longe, distante disso. E compreendendo essa distância, o esforço para aproximar-me cada vez mais disso. O esforço para sempre lembrar que eu sou de Deus. O esforço para sempre lembrar aquele que dá sentido à minha vida. O esforço para sempre lembrar da palavra de Deus, independente das circunstâncias. Na liturgia de hoje, nos é muito familiar, me chama a atenção, a primeira leitura, uma realidade que geralmente eu não faço tanta reflexão, mas sim a serva, a empregada, aquela que foi pega da sua terra, ou seja, levada como escrava, para uma outra terra, para servir a esposa de Naamã. Naamã, sírio, um grande no exército, um grande perante seu rei, mas tem uma lepra, é leproso, é doente. E a empregada diz, olha, lá na minha terra, se ele fosse diante do profeta que tem lá na minha terra, ele seria curado. Ele ficaria restaurado. Aí Naamã, opa, já tentei de tudo. Por que não dar um pulinho ali? Fala ao rei, o rei escreve uma carta de apresentação. Vai até o rei. E qual é a postura do rei? O rei fica indignado. Sou eu Deus para curar? Por que vem esse homem a mim? Deve ser uma armadilha. Mas olha que interessante. A empregada, mesmo tendo sido pega, foi levada para outro lugar. De certa forma está como escrava. Ela não se esquece da palavra de Deus. Ela não se esquece do poder de Deus. Ela não se esquece do profeta. Daquilo que o profeta pode fazer. Não porque é Deus, mas porque age em nome de Deus. O rei, que é ungido por Deus, que manifesta também Deus na terra, em sua realeza, aquele que governa o povo, não conseguiu se lembrar que tinha próximo de si o profeta, aquele que poderia de fato curar aquele homem, aquele que poderia de fato curar aquele homem em função da palavra de Deus, porque o profeta é aquele que proclama a palavra de Deus. O rei fica indignado e rasga as vestes. O profeta dá a lição. Por que você está com esse chilique todo aí? Manda que esse homem venha. E através de uma coisa simples, que no primeiro momento Naamã fica reticente, de mergulhar 7 vezes ali. Pô, mas as águas de lá não são melhores? É a voz do profeta, é a voz de Deus. E a partir dali Naamã percebe o poder de Deus. E aí por que eu dou ênfase na empregada, na criada, naquela que foi presa, foi pega, foi cativa? Porque ela, mesmo no momento de dificuldade, ela não se esquece do poder de Deus. Ela não se esquece de Deus. Ela não se esquece daquilo que Deus realiza através do profeta. Ela continua desejando a Deus. Ela continua com o seu relacionamento com Deus. Mesmo em terras distantes, mesmo com outros cultos, outros deuses ali, ela continua fiel ao seu Deus. Às vezes, a correria do dia a dia, várias das situações, nos permitem viver momentos de esquecimento daquilo que Deus pode realizar, daquilo que Deus realiza. E quando a gente vivencia isso, infelizmente, a gente se distancia daquilo que nós somos. A gente se distancia daquilo que a gente precisa manifestar. E às vezes usamos a desculpa. Mas eu sou só um homem. Mas eu sou só uma mulher. Mas e quem é Deus na sua vida? Não podemos usar a desculpa. Eu sou só um homem. Sou só uma mulher. Sou fraco, sou fraca. Mas quem é Deus na sua vida? É aquele que de fato, como diz Maria, o poderoso fez em mim maravilhas, aquele que pode fazer maravilhas, não maravilhas no sentido de curas,
mas maravilhas no sentido de Deus em nós, fazendo com que cada vez mais venha à tona aquilo que nós devemos ser. E o que nós devemos ser? Aqueles que manifestam Deus. O livro de Gênesis nos ensina que a criação foi feita por Deus e que alguns da criação, nós, pessoas, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos no nosso dia a dia manifestar Deus. E não se manifesta Deus apenas com palavras. O mundo está cheio de blá blá blá. Manifesta-se Deus com essa vivência profunda, essa busca que nós acabamos de cantar. A minha alma tem sede de Deus. Eu preciso buscar Deus. Eu preciso de Deus. Na hora da dificuldade, eu preciso de Deus. Não apenas para que Ele me liberte do problema. Repare que a criada, ela não manifesta ali que ela precisa que Deus liberte daquela situação. Ela permanece na presença de Deus mesmo na dificuldade. Quais são as dificuldades da nossa vida hoje? Nós precisamos permanecer na presença de Deus. Daqui a pouco teremos o Santíssimo Sacramento aqui no nosso sacrário. Presença de Deus. Mas e quando eu estiver distante? Essa presença de Deus diminui, ela enfraquece? Essa presença de Deus vai embora? No início do cristianismo, nós não vivenciávamos esse momento de adoração. Nos primeiros momentos, quando a Eucaristia era guardada, ela não era guardada para adoração. Ela era guardada para os doentes, para os enfermos, para ir aos necessitados, para levar aos necessitados. Séculos depois, começa-se o movimento da adoração. E aí entenda, essas duas coisas precisam estar muito vinculadas. Aquele que faz a experiência com Cristo, aquele que faz a experiência com o Santíssimo Sacramento, ele precisa de certa forma ir àqueles que estão doentes. Não que ele também não seja, mas ele precisa ir àqueles que necessitam. E aqui não me refiro apenas à questão física, mas principalmente à questão da alma. As feridas que trazemos em nossa alma. Sábado eu estava em casa tranquilo, organizando tudo o que eu ia fazer. Aí liga uma ex-paroquiana lá, de Lavrinhas, chorando, desesperada. Minha sobrinha está aí, ela foi conversar com o noivo terminou, o casamento é no mês que vem. Eu falei, ai Deus, e eu? A vontade é você falar, e eu com isso? Padre, por favor, vá lá, nós estamos desesperados. Aí deixa tudo que estava organizado, passa o contato dela, passa o nome, filha, estou chegando aí. Eu cheguei lá, o noivo também estava. Aí ótimo, vamos fazer uma terapia de casais, tentar fazer uma reconciliação entre casais. Mas independente do resultado final, fica muito claro para mim essa realidade que nem sempre a gente quer vivenciar, nem sempre a gente quer sair daquilo que nós nos programamos, daquilo que nós fizemos. Mas a experiência que a gente faz com Deus, ela nos, com perdão da palavra, nos obriga a irmos ao encontro do outro. Ela nos obriga a cuidarmos daqueles que são de Deus. Tem hora que a gente não quer. A gente quer ficar tranquilinho aqui, ar-condicionado, rezando. Ai, Jesus. Encosta a cabecinha aqui, daqui a pouco vai ter umas marcas de cabeça do lado. Aguarde, vai ter marca de cabeça. E por quê? Porque a pessoa vai ali, coloca a cabecinha, fica com a cabecinha, o terço cai, a cabecinha continua. Mas ainda assim o Senhor está ali, o Senhor está agindo. Não porque você tem que vir para cá, ficar colocando a cabecinha e deixar o terço cair. Mas ainda assim o Senhor está ali, o Senhor está agindo. E esse Senhor que age, não age apenas para que você se sinta bem. Ai, como eu me sinto bem na presença de Deus. A nossa experiência com Deus não é para a gente se sentir bem. A nossa experiência com Deus é para nos tornarmos de fato aquilo que nós devemos ser, portadores de Deus. Não donos de Deus, como eu disse no início, mas portadores de Deus. Aqueles que com sua vida, com sua história, com sua realidade carregam Deus. Que através das suas palavras, não palavras superficiais, e às vezes as palavras superficiais, infelizmente, são as repetições vazias.
Eu posso ficar repetindo a palavra de Deus de forma vaga, de forma vazia, e não gera nada na vida do outro. Não é somente isso. Não é só em cada coisa ali tentar enfiar a palavra a Deus. Pronto, evangelizei. Não. Vai muito além disso. Vai a partir de uma profunda experiência de transformação. Vai a partir dessa profunda experiência que nos leva de fato a termos sede de Deus. E que dá sentido a tudo aquilo que a gente faz. Até aquilo que a gente não gostaria de fazer. Dando sentido a tudo isso, a gente faz. Porque esse buscar Deus não para aqui. Ele se estende. Ele se estende em todos os lugares aonde eu vou. Então tudo aquilo que eu faço porque eu amo a Deus. Não é apenas aqui. Porque se for apenas aqui, é um momento de egoísmo. Ai, meu amado amigo. Não, não é somente isso. Vai além disso. Vai de fazer essa profunda experiência para que cada vez mais as lepras da minha vida caiam. E se manifeste o Filho de Deus, a Filha de Deus. E esse Filho de Deus, essa Filha de Deus, acaba sendo manifestação de Deus no mundo. Aí está o sentido das curas. Porque se não tiver isso, se for apenas para aliviar dor, aliviar sofrimento e dificuldade, Cristo, Mestre Senhor, veio e sofreu. Então, o caminho não é a libertação do sofrimento, das dificuldades, mas é fazer com que de fato apareça cada vez mais o Filho de Deus, cada vez mais a Filha de Deus. Aquele que não se esquece de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às dificuldades, e ainda assim consegue apontar para Deus, como fez a empregada. Que esta celebração eucarística, ela possa manifestar essa verdade em nossas vidas, para que ao sairmos daqui, saiamos com essa missão de nos tornarmos cada vez mais aquilo que nós devemos ser e manifestarmos a Deus. Não aquilo que a gente pensa de Deus, não aquilo que a gente gostaria, mas de manifestarmos a Deus. Porque a nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma deseja o Deus vivo. Queremos um dia vê-lo. Queremos um dia estar na presença dele. Mas até lá, o vivenciamos aqui. Através dessa contemplação do dia a dia, da adoração, mas através também da caridade. Ir ao encontro dos nossos irmãos. Cantemos uma vez mais o refrão do nosso salmo.